Olá pessoal, a gente vai começar a entrar agora em filosofia política, a discussão então sobre a vida comum, e o autor que a gente vai introduzir para introduzir a filosofia política é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, então, inglês, nascido ali no final do século XVI e vive a passagem para o século XVII, ele vai ter contato com diferentes pensadores, filósofos, como Francis Bacon, um empirista famoso, assim como Locke foi empirista, o Bacon também, o Descartes, né, o seu racionalismo, e o Galileu, ali pensando na revolução científica. Então ele está inserido nesse contexto de repensar o mundo, uma nova visão de mundo, das coisas, que já não tem mais, né, aquele grande poder da igreja central na Europa. Então ele vai repensar a questão política, né, ele vai trazer um pensamento político novo para a discussão. Ele está vivendo um período muito turbulento ali, que tem guerra civil entre os defensores da monarquia e os burgueses do parlamento. Enquanto os reis queriam continuar, né, manter o seu poder, os burgueses queriam expandir o comércio, seus negócios, ir para o mundo de maneira mais livre, sem intervenção do Estado. Então você tinha essa disputa. Os burgueses se sentiam sufocados pela monarquia. É nesse contexto que ele está olhando e vai pensar a política e a vida comum. Então, em 1651, é lançado o seu livro Leviatã. Né? E o que ele traz de novo nessa obra? Primeiro, aí, a ideia de homem como senhor do seu destino, ou seja, não é mais Deus que decide, não é o destino, não é a natureza, é o homem que diz o que tem que fazer, como tem que viver, como se organizar. E uma defesa central desse livro, então Hobbes como defensor do Estado, né, um teórico político do Estado, ele é necessário o Estado para trazer a ordem. Qual é o Estado que o Hobbes vai defender? O absolutismo político. O governante ou o grupo de governantes tem que ter o poder absoluto em suas mãos. Não pode ser dividido, não pode ser uma coisa democrática, senão gera caos. É necessário esse absolutismo para que exista ordem. Então, esse monstro bíblico, Leviatã, é a figura que ele usa para pensar algo para que o povo tenha medo e respeite, para que aí se possa ter ordem e as pessoas possam viver em conjunto umas com as outras. Para pensar a vida política, então, o Hobbes vai tentar entender o que são esses homens. Primeiro, a ideia de que os homens são iguais por natureza, ou seja, todos nascem iguais. As diferençazinhas que vai ter de tamanho, força, etc., socialmente não impede o mesmo desenvolvimento, cumprem as mesmas funções sociais do mesmo jeito, então todos nascem iguais. Isso vai contra o pensamento da aristocracia, a ideia de que tem pessoas que nascem superiores às outras, a ideia de sangue azul. Porém, né, mesmo nascendo todos iguais, as pessoas têm um certo desprazer um pelo outro. Viver em conjunto é incômodo, irrita, cansa, estressa, né, tem conflitos de interesses, etc. Então, os homens, né, não têm uma convivência fácil, não são sociáveis naturalmente. Ser sociável é um esforço, né? Não é fácil você viver com as outras pessoas, ceder um pouco para poder ser tolerável um ambiente comum. É isso que ele está pensando. É só pensar, por exemplo, as pessoas que vivem numa casa, né? Não é simples, né? Sempre, é claro que tem coisas boas, mas ao mesmo tempo tem conflitos. Os conflitos entre os homens na vida em comum é constante. Isso que ele está observando. Os homens, eles gostam, né? Aqui a ideia do troféu simbolizando de glórias, honra, né? Os homens gostam muito de honra, prestígio. Isso é central para o Hobbes. Os homens querem bens também, né? Lucros. Eles visam isso. Mas a ideia de que o homem quer glória, né? De quer se sobrepor ao outro, de alguma maneira se colocar como alguém que é até superior ao outro. Né? E os homens também querem segurança. Viver suas vidas de modo seguro, né? Sem muito empecilho, né? Garantir que possa viver a sua vida do início ao fim. As pessoas têm medo, né, de viver da morte, etc., algo que possa impedir
uma vida segura. Então, para garantir que esse homem, né, que tem desprazer pelo outro, que quer coisas, é interesseiro, né, busca se colocar acima dos outros, né, e ao mesmo tempo que é segurança, né, quer garantir sua vida, é preciso então um contrato, né, algo que garanta, de alguma maneira, que as pessoas possam viver em comum umas com as outras. Né? Então a ideia de uma lei, uma organização social, que possibilite as pessoas viverem em comum umas com as outras. Uma característica também que o Hobbes vai trazer no Leviatã é esse medo da morte que os homens têm. Né? Num suposto estado de natureza, é um momento em que não existe o Estado, ele está pensando isso. Antes do Estado, né, com território, governo, população, você tem um estado de natureza, onde, né, o homem quer se sobrepor um ao outro, então vai viver um estado de guerra. E aí, um sempre tem o medo do outro tirar a vida dele. Se pensar, por exemplo, tem dois homens que têm interesse numa mesma mulher. Eles podem entrar em conflito e um acabar matando o outro, né? Ou, sei lá, uma terra, né? Tem duas famílias disputando uma terra e então eles querem a melhor terra para produzir, pode acabar uma matando a outra, etc. Então, por medo dessa morte, né, as pessoas querem então paz, buscam a paz para que possam viver mais tranquilamente. E para viver essa paz, vão tentar criar um contrato. Porque fora do contrato, fora do Estado, então o Hobbes defendendo o Estado, o que se tem é um estado de natureza, um lugar onde tem uma guerra de todos contra todos. Não dá para confiar em ninguém. Não tem um acordo, não tem um pacto, não tem nada. Porque os homens são movidos por paixões, por desejos. Paixões aqui nesse sentido. Seja, pode ser paixão no sentido de por alguém, mas pode ser também raiva, né, no momento de raiva matar alguém, etc. Né, seus impulsos são maiores que sua razão. O que move os homens são suas paixões. Então, nesse contexto, sem o Estado, o homem é o lobo do homem. A ideia aí, então, de que um está meio que caçando o outro. Todo mundo ao mesmo tempo é caça e caçador, não tem um acordo, a vida em comum fora do Estado, nesse estado de natureza, é o caos. Então é necessário um contrato, né, um acordo comum, e quem vai garantir que esse acordo em comum aconteça é o Estado. Então, como defesa do Estado, para garantir a ordem. Fora do Estado, o caos. O homem é o lobo do homem. O que é então esse Estado? Mais especificamente, o Estado moderno. Moderno por quê? Porque antes, no período anterior, tinha o feudalismo, um período que era organizado por feudos. Cada senhor feudal basicamente era o governante ali do seu feudo. Você tinha um Estado. E antes até, se voltar para a antiguidade, eram cidades-estado, né? Cada cidade tinha o seu governo único. Atenas, Esparta, ali da obra 300. Então, o Estado moderno é toda uma estrutura que vai incluir Constituição, né, o documento de como se organiza esse Estado, como esse Estado vai ser organizado, as leis, né, o que pode, o que não pode, etc. Esse Estado, então, ele tem um território, né, uma demarcação territorial bem específica, tem um governo, né, que são as pessoas que vão fazer esse Estado funcionar. Inclusive, a palavra governo tem uma origem comum, né, vem da palavra grega do timão, né, dos navios, das embarcações. Então, aquele que realmente, de fato, vai conduzir o Estado, e a população, as pessoas que vivem dentro desse território. Então, o Estado moderno, basicamente, território, governo, população. Porém, tem outras características também. Ele vai ter uma moeda única, geralmente um idioma que vai unir as pessoas, não necessariamente, mas é comum que você tenha um idioma mais geral. Geralmente uma religião específica. É claro que se complexifica a questão, mas você tem, né, tipo uma moeda. O Max Weber, um sociólogo que vai analisar o Estado moderno, vai dizer que uma característica do Estado, né, é o monopólio do uso da violência. Só o Estado, na lei, pode usar a violência, é legítimo.
Do contrário, qualquer um fora do Estado que use da violência é um criminoso. Assim se caracteriza o Estado para ele. Então, justamente, esse contexto do Estado moderno que o Hobbes está analisando. Ele vai defender o Estado, a necessidade do Estado. Então, essas leis do Estado elas têm que ser iguais para todos os súditos, porém, o soberano, que pode ser o rei, um conjunto específico de pessoas, esse conjunto de pessoas, ou o rei, ou seja, o soberano, está acima das leis. Porque ele que cria as leis, é um governo centralizado, não tem divisão de poderes, não tem sentido aquele que cria a lei estar abaixo da lei na visão do Hobbes. Quem cria a lei está sempre acima das leis. As pessoas concordaram em fazer parte desse Estado, então confiam o poder ao soberano. Então entenda que confiam o poder ao soberano. Esse poder, e o Hobbes aqui rompe com a tradução anterior, não é natural do rei. Não foi uma divindade, não foi Deus, não foi por nascimento que o rei é rei. Ele é rei por um acordo comum entre os homens. Aqui o homem é o senhor do seu destino, os homens decidem o que vão fazer ou não. Então o soberano é escolhido ou, né, por acordo comum, ele governa para que possa ter ordem nesse lugar, nesse estado. Então, né, razões aí que ele vai dar para a necessidade do Estado. Então, os homens são competitivos, então vão disputar entre si e isso gera caos. Só encontram felicidade na comparação com os outros, então sempre vai tentar olhar para o outro, tentar inferiorizar o outro para sentir melhor, ou se vê que o outro está melhor vai ficar triste, porque ele quer sentir melhor do que o outro, então pode gerar disputas e gerar caos. Né? Sempre tem aqueles que vão se sentir mais sábios, não, eu sei melhor do que você, não, o outro do grupo vai dizer, não, a gente sabe o que é melhor, e essas disputas entre grupos para decidir o que é melhor não gera consenso, não gera acordo nenhum, gera caos, gera guerra, gera conflito. Cai em guerra de todos contra todos. Os homens podem enganar uns aos outros. Você vê que não tem uma visão de homem muito bacana, muito bonita, né? Ele vê que o homem pode apresentar uma coisa boa em forma de uma coisa ruim, né? E apresentar uma coisa má em forma de uma coisa boa. Então ele pode apresentar o bem em forma de mal, o mal em forma de bem, tentar enganar o outro, gerar caos, gerar guerra, não garante segurança, não garante paz. E o homem também, ao mesmo tempo, sempre quer mais. Quando tiver algo que freie esses impulsos do homem, né, que impeça que ele tente fazer tudo, seja o que ele quiser, para conquistar os seus desejos, não dá para todo mundo viver em comum. Para a vida em comum, eu preciso de freios para as pessoas, e aí o Estado. Para efeitos de comparação, então, aí tem o Hobbes, né, à esquerda, e o Aristóteles à direita, e no que eles diferem na visão sobre a política. Né? Para o Hobbes, o Estado é uma criação dos homens, é uma coisa que os homens decidiram fazer. Naturalmente não existe o Estado. Para o Aristóteles, não. Ali naquele pensamento grego, né, a polis, a cidade-estado grega, é uma coisa que surge da natureza humana. Uma coisa que, desde que o homem existe, existe a cidade. Não é eu que crio, não é um acordo que os homens fazem. Da natureza do homem, a vida política. A cidade surge naturalmente como homem. Então o homem para o Hobbes, esse homem natural, na verdade não gosta de viver um com o outro, em um estado de guerra, em conflito. Para o Aristóteles, não. O homem é um zoon político, ou seja, é um animal político. É um ser que gosta de viver com o outro. Ele é sociável naturalmente. A vida política é parte de sua natureza. Inclusive, ele só se realiza enquanto homem na vida em comum com o outro. Fora da vida em comum, para o Aristóteles, o homem não é homem. Já para o Hobbes, então, os homens se associam apenas por interesse. Né? Eu preciso do outro para garantir certas coisas. Eu sozinho não consigo fazer muita coisa. É interessante que eu me una aos outros homens para que cada um fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, se pensar na vida na cidade, você tem a pessoa que é o mecânico, o padeiro,
o pedreiro, o médico, engenheiro, advogado, arquiteto, etc. Cada um vai fazer uma função. E é interessante isso, porque você não precisa saber fazer tudo. Porém, é uma vida conflitiva, né? Para o Aristóteles, não. O homem naturalmente é sociável. Ele quer estar junto com os outros. É do desejo dele. Então, é da natureza do homem estar com os outros. É natural. Por Hobbes, não. A vida política é uma vida artificial. É criada, né, para que os homens possam conviver juntos de alguma maneira. É necessário, então, o Estado, uma criação humana, para organizar a vida dos homens. Senão é guerra de todos contra todos, e aí ninguém consegue viver em mínima paz possível. Para encerrar, então, uma frase aí do Hobbes refletindo a necessidade do Estado. O fim último dos homens é a preocupação com sua própria conservação e garantia de uma vida mais feliz, ou seja, a vontade de abandonar a mísera condição de guerra. Ou seja, o homem quer largar essa condição de guerra, precisa do Estado para que possa buscar felicidade e ter uma vida segura. Espero que tenha dado para entender a ideia do Hobbes, a necessidade do Estado para ele, a defesa do Estado, e que busquem, né, entender mais, refletir sobre o assunto. Espero que tenha sido interessante, e é isso aí.